estamos gravando esse encontro, né, vai ficar disponível no YouTube e a gente informa essa gravação para fins, inclusive, legais, né? Então, para a gente fazer o registro. E, como eu ia dizendo, meu boa noite a todos. Hoje a gente vai ter o nosso encontro da disciplina de Direito Internacional Público e, basicamente, eu quero conversar três coisas com vocês. A questão da avaliação, a questão dos seminários e fazer uma pequena revisão da primeira unidade, né? Então, basicamente, essas três coisas que eu queria conversar com vocês. Olha, pessoal, a hora que vocês quiserem intervir, fiquem à vontade, podem perguntar, porém, eu já peço de início que vocês só liguem o microfone quando vocês forem perguntar alguma coisa. Também podem perguntar pelo chat, a não ser quando eu estiver mostrando uma tela, porque aí eu não consigo ler o chat, né? Deixa eu olhar quem é que está com o microfone aberto aqui. Pronto. Pronto, perfeito. Então é isso, pessoal. Olha, em relação à prova, a reitoria ainda não tem uma posição sobre isso, porque a gente ainda a gente espera que essa situação, infelizmente, seja prorrogada, porém a gente não tem certeza. Só que no caso de vocês, eu estou um pouquinho preocupado e eu acho que a gente já tem condições de fazer alguma atividade, um exercício valendo avaliação, até porque dentro daquilo que foi estabelecido, é para a gente fazer várias atividades. A gente vai ter o seminário, pelo menos do grupo 1 ao grupo 4, a gente já tem o exercício do Google Classroom que alguns de vocês já fizeram, e a gente passaria uma atividade. Então, eu queria propor para vocês fazer um exercício valendo prova no dia 3 de abril, porque 10 de abril vai ser Sexta-feira Santa, e mesmo que essa situação de quarentena perdure, provavelmente a gente vai dar uma parada aí por conta da Semana Santa. E ficar para o dia 17 de abril empurraria demais a data. Então, eu queria sugerir para vocês a seguinte sistemática de prova, ou de exercício, ou de trabalho valendo prova. Seria 5 questões para vocês responderem só duas. 5 questões para responder só duas. Cada resposta teria que ter de 5 a 15 linhas. Nessa resposta, vocês teriam que redigir com as suas próprias palavras. Não poderia haver citação direta, somente indireta, citando assim, de acordo com fulano de tal, Mausolli, ano. E também não poderia copiar dos colegas. Cada um teria que responder a prova com as suas próprias palavras, com a sua própria redação. Eu deixaria essa prova dia 3, às 18 horas, já agendaria 18 horas, e vocês teriam que me entregar através do Google Classroom, ou seja, a prova é digitada, até às 18 horas do dia 4 de abril, ou seja, vocês teriam 24 horas para responder esse exercício. Outra coisa importante em relação a esse exercício, só responderiam 2 questões das 5, a escolha de vocês. Também, quem respondesse mais do que 2, eu desconsideraria. E a resposta, como eu disse, de 5 a 15 linhas. Claro, vocês inevitavelmente vão discutir a questão entre si. Francamente, esse não é o problema. O problema é copiar as questões. Então, vocês podem discutir, olha, por exemplo, na questão do ponto 2, eu acho que é monismo, eu acho que é dualismo, e vocês discutiriam entre si, porém, cada um redigiria o seu próprio exercício, a sua própria atividade. Entenderam mais ou menos como é a minha proposta? Sim. Sim. Sim, professor. Então é isso. Vocês teriam 24 horas para responder essas 2 questões e poderiam discutir entre si perfeitamente, não tem problema. Aliás, do ponto de vista pedagógico, essa discussão da turma, das questões da prova, até é interessante. O que é ruim é um copiar do outro ou fazer, apesar que eu tenho certeza que o pessoal de relações internacionais não vai copiar um dos outros, mas algumas turminhas aí, principalmente no curso de Direito, né? Eles pegam o seguinte, tô brincando, gente, mas isso acontece. Eles pegam assim a resposta do outro, copia e cola, muda a primeira linha e muda algumas palavras e diz, pronto, é a minha resposta. Então não é para acontecer isso, viu? Cada um de vocês
redija com as suas próprias palavras. Não pode usar citação direta, ou seja, cópia, e não pode copiar dos colegas. Tem que redigir com a sua própria redação. Pode fazer citação indireta mencionando o autor, não tem problema, e respeitando o limite por questão de 5 a 15 linhas, tá? Então, basicamente seria isso. E, pessoal, eu vou mostrar para vocês um modelo de prova para que vocês entendam a minha metodologia e saibam o que é que eu quero de cada questão. Outra coisa, posso repetir a data, seria sexta-feira da semana que vem, dia 3. Inclusive, nesse dia, eu vou ficar aqui de 8 às 9 da noite, eu vou liberar a prova de 6, para que, se algum de vocês, ou se a turma toda, quiser tirar dúvida sobre o conteúdo da prova, tiver alguma dúvida, a gente fica 1 hora online só para fazer esse trabalho de tirar dúvidas. Certo? Tá certo, professor. Pronto, perfeito. Gente, agora, pronto, eu falei agora sobre a questão da data de prova. Agora eu vou mostrar para vocês uma prova no estilo da que eu vou deixar para vocês e fazendo uma pequena revisãozinha dos assuntos, explicando. Eu vou usar agora uma ferramenta aqui de apresentação que eu acho que alguns professores já usaram com vocês. Aí, quando eu estiver mostrando esse arquivo do Word, eu não vou estar enxergando o chat. Então, se quiserem fazer uma pergunta, podem abrir o áudio e interromper na hora que vocês quiserem. Deixa eu colocar aqui a apresentação agora. Caso vocês não estejam vendo um arquivo do Word com avaliação, por favor, avisem no áudio. Primeiramente, lembrando que a avaliação de vocês ela vai ter uma questão do ponto 2, duas questões do ponto 4, duas questões do ponto 4, uma questão do ponto 5 e uma questão do ponto 6. A primeira questão de vocês, eu vou colocar um trecho ou de uma constituição de um país, ou uma análise sobre a legislação de um país, e vocês vão indicar se aquele Estado ele adota o dualismo ou o monismo e explicar por quê. Não basta dizer assim, olha, esse Estado adota o dualismo. Precisa, até porque o mínimo de linhas são 5 linhas por questão, tem que explicar por quê e falar um pouco sobre aquela teoria. No caso, eu vou selecionar aqui uma questão para mostrar para vocês. Primeiro, todas as questões da minha prova, da minha atividade, tem sempre um textinho. Esse textinho, gente, ele não é um enfeite. Esse textinho é para vocês responderem a questão, discutindo, analisando e problematizando esse texto. No caso, é o artigo 23 da Constituição da República Bolivariana da Venezuela, do ano de 1999. Artigo 23. Os tratados, pactos e convenções relativos aos direitos humanos, subscritos e ratificados pela Venezuela, têm hierarquia constitucional e prevalecem na ordem interna, na medida em que contenham regras de gozo e exercício mais favoráveis em relação aos estabelecidos nesta Constituição e na Lei da República, e são imediata e diretamente aplicáveis pelos tribunais e outros órgãos do poder público. Nesse caso aqui, algum de vocês saberia dizer se a Venezuela adota a teoria do monismo ou adota a teoria do dualismo? Olha, dá uma olhada aqui. Os tratados, pactos e convenções relativos aos direitos humanos subscritos e ratificados pela Venezuela têm hierarquia constitucional e prevalecem na ordem interna, na medida que contenham regras de gozo e exercício mais favoráveis em relação aos estabelecidos nessa Constituição e na Lei da República, e são imediata e diretamente aplicáveis pelos tribunais e outros órgãos do poder público. Bom, se ninguém quiser arriscar, primeiramente, é claro que a Venezuela adota o monismo.
Porque, percebam, nesse trechinho da Constituição venezuelana, não se exige um procedimento de incorporação e colocam a relação de hierarquia. Sempre que existe, inclusive isso é um bizu que a gente dá, sempre que existe uma relação de hierarquia entre os tratados e o direito interno, existe a aplicação do monismo. Agora, qual seria o monismo adotado pela Venezuela? O monismo dialógico, porque se dá prevalência às normas de direitos humanos. O monismo dialógico é aquele que dá prevalência às normas de direitos humanos. Monismo internacionalista, aquele que dá prevalência na hierarquia com as normas de direito internacional, e nacionalista, direito interno ou direito nacional. Alguma dúvida sobre essa questão aqui que eu citei o exemplo? Não. Não, né? Entenderam que é o monismo dialógico. Pronto, vamos mostrar outra questão para ver aqui. O artigo 29 da Constituição da Irlanda de 1937. Artigo 29. Nenhum acordo internacional fará parte da lei interna do Estado, salvo se determinado pelo Oireachtas, Parlamento Irlandês. É em gaélico. Eu já fui à Irlanda, como eu acho que eu já disse a vocês, mas eu sei que a pronúncia do gaélico é um pouco gutural. Então deve ser Oireachtas. Bom, nesse caso aqui, na medida que o artigo 29 da Constituição diz: nenhum acordo internacional fará parte da lei interna do Estado, salvo se determinado pelo Parlamento irlandês, que tipo de teoria a Irlanda utiliza? O monismo ou dualismo? Dualismo. Dualismo. Por quê? Porque exige que faça parte da lei interna do Estado. Não é a mera aprovação, percebam, mas exige que o tratado seja incorporado e transformado em lei interna do Estado para estar vigente. Então é isso, pessoal. Na primeira questão de vocês, sobre o ponto 2, vocês vão ter que indicar e explicar que tipo de teoria aquele Estado adota. Tá certo? Se for monismo, se for possível, apontar qual tipo de monismo, e o dualismo também, né? E dando aquela dica, países que adotam o nosso sistema jurídico, civil law, eles tendem a ser monista, seja internacionalista ou nacionalista. Já países de common law, como a Irlanda, o Canadá, Austrália, Nova Zelândia e o Reino Unido, tendem a ter uma perspectiva mais dualista, né? São países que adotam o common law. Bem, pessoal, prosseguindo, a próxima questão de vocês vai ser relativa ao ponto 4. Essa primeira questão de vocês vão indicar, eu vou colocar um artigo de um tratado internacional e vocês vão indicar que tipo de tratado é aquele e explicar por quê. No caso, aqui, pronto, eu vou selecionar aqui uma questão para a gente explicar mais ou menos o que eu quero. É o artigo 20, parágrafo 6º, do Acordo de Livre Comércio entre a República Federativa do Brasil e a República do Chile de 2018. Esse artigo ele reza o seguinte: âmbito de aplicação, parágrafo 1º. As partes afirmam, parágrafo não, perdão, inciso. As partes afirmam sua determinação de eliminar o suborno e a corrupção no comércio internacional e reconhecem a necessidade de desenvolver a integridade dentro dos setores público e privado e que cada setor tem responsabilidades complementares a esse respeito. Pronto, dá para a gente dizer 3 coisas aqui desse tratado que eu estou citando. Primeiramente, ele é um tratado bilateral. Alguém sabe por quê? Se for responder... É feito entre 2 países. Exatamente, Brasil e Chile, aqui, ó. Brasil e Chile. Aí eu dou outra dica. Se for uma organização internacional nesse trechinho aqui como autora, é um tratado multilateral. Certo? Então, se o autor for União Europeia, se o autor for EA,
Se o autor for ONU, forem tratados de sistemas de organizações internacionais, o tratado é multilateral, ou seja, um tratado que já tem mais de 3 partes. Certo? Outra coisa, esse tratado é um acordo de livre comércio, portanto, ele é um tratado-contrato. Contrato porque ele diz respeito, perdão, a interesses recíprocos das partes, no caso, o comércio internacional. É a segunda coisa. E a última coisa que a gente poderia dizer em relação a esse tratado seria o quê? Apesar que essa última coisa eu tenho certeza que vocês não vão conseguir dizer agora. Mas se alguém quiser arriscar, perfeito. Terceiro ponto, pessoal, esse tratado aqui, ele é um tratado permanente, ele não tem prazo de duração, tá certo? Então dá para dizer 3 coisas. Primeiro, ele é bilateral, porque tem 2 partes, Brasil e Chile. Segundo, ele é um contrato, porque diz respeito a interesses recíprocos da parte, no caso, comércio internacional. E por último, ele é um tratado permanente, porque ele não tem prazo de duração. Inclusive, como vocês vão ter 24 horas para pesquisar a prova, vocês podem pegar o link, copiar o link e dar uma olhadinha no tratado, que às vezes aqui não menciona se ele tem prazo ou não de duração, mas lá no próprio tratado menciona. E quanto mais elementos vocês trouxerem nessa segunda questão, mais correta a prova de vocês vai ficar. Ou seja, o que eu estou falando é o seguinte, eu posso dar numa questão correta, eu posso dar nota de 3 a 5. Dependendo de quanto mais completa e mais bem redigida esteja a prova. Entenderam? Sim. Sim. Pronto, perfeito. Obrigado, gente. Sim. Deixa eu selecionar outro tratado, né? Esse tratado que está selecionado aqui é entre Brasil e China. Acordo entre o governo da República Federativa do Brasil e o governo da República Popular da China sobre a facilitação de visto de turista de 2017. O artigo 1º, parágrafo 2º, diz o seguinte: a embaixada e as repartições consulares da China concederão vistos com prazo de validade de até 5 anos, com múltiplas entradas, para um período autorizado de estada de até 90 dias, renováveis se necessário, desde que o máximo de estada não exceda 180 dias a cada período de 12 meses, contados a partir da data da primeira entrada, aos nacionais brasileiros que viajam a turismo ou para visitar familiares ou amigos na China. Me desculpem o barulho de cachorro, viu, gente? Certo, acho que dá para escutar cachorro latindo. Dá para escutar. Dá, mas é besteira. Sim, mas tudo É bem. a minha cachorrinha. Tudo certo. Pois é. Inclusive, aqueles vídeos que eu fiz no YouTube, eu estou gravando de 11 horas justamente para até cachorro estar dormindo e não ter interrupção. Mas essa hora eu já marquei essa hora para ver se a minha filha está dormindo, ela já está dormindo, mas a cachorrinha ainda não. Bem, então vamos lá. E esse tratado aqui, o que a gente poderia dizer dele? Bilateral também, né? Alguém deixou o microfone ligado. Bilateral também, porque tem Brasil e China. É também contrato, porque diz respeito ao interesse recíproco das partes. No caso, como vocês perceberam, facilitação de vistos de turista. E por último, ele é um acordo executivo, porque não teve aprovação parlamentar. Agora, para dizer que ele é acordo executivo, eu tive que ir lá e conferir no link, tá? Pronto, deixa eu olhar se tem algum tratado. Sim, era isso que eu estava querendo. Pronto, outro tratado diferente. Aqui é bem diferente agora. Praticamente é o contrário daquele que a gente viu. O artigo 1º da Professor. Constituição. Oi, pode perguntar.
Pode perguntar. Perdão, tá interrompendo. Não, É pode só perguntar. para, se possível, você repetir. Quando o senhor falou a respeito de ele é acordo executivo, por quê? Ah, O porque ele é anterior. uma... Certo, perfeito, eu vou explicar. Acordos executivos são aqueles tratados que são celebrados sem participação do parlamento. Agora, geralmente não, eles são celebrados para regulamentar tratados que foram aprovados através do parlamento, entenderam? No caso, existe um tratado maior entre Brasil e China, que é um tratado de relações diplomáticas, e aí, com base nesse tratado, os governos fizeram um acordo executivo especificamente sobre visto de turista. Então, os acordos executivos não precisam passar no parlamento, mas, como eu disse, geralmente esse tratado de acordo executivo, que é feito entre o poder executivo dos países, ele tem autorização para isso em um tratado maior que passou pelos parlamentos. Entenderam qual é a problemática de acordo executivo? Entendi, sim, obrigada. Pronto. Então, prosseguindo aqui, pessoal. Esse é o artigo 1º da Constituição da Organização Mundial de Saúde, esse que eu selecionei aqui, que estabelece o seguinte: objetivo, artigo 1º. O objetivo da Organização Mundial de Saúde, daqui em diante denominada organização, será a aquisição por todos os povos do nível de saúde mais elevado que for possível. É a Organização Mundial de Saúde, Constituição da Organização Mundial de Saúde, OMS, WHO em inglês, 1946. Pronto. Agora eu queria perguntar para vocês, em relação a esse tratado aqui que eu estou mostrando, da Organização Mundial de Saúde, dá para dizer o que dele? Dá para dizer 3 características. Classificar ele. Multilateral. Perfeito. Por quê? Multilateral. Porque é um tratado oriundo de organização. Perfeito. Mais o quê? Mais 2 características dá para dizer dele. Pronto, já que vocês não estão se manifestando, a segunda característica é que ele é normativo, porque ele cria uma norma geral de direito internacional público. No caso, ele regula uma organização internacional, a OMS. Esse é o segundo. E o terceiro e último, que eu acho que vocês também não vão conseguir falar, é que esse tratado, até pelo ano dele, dá para 1946 está vigente até hoje, esse é um tratado permanente, ele não tem prazo de duração. Certo? Entenderam essa questão de classificação dos tratados? Certo, professor. Ok. Pronto, agora vamos ver a segunda questão do ponto 4. Pronto. Agora eu acho que eu não vou ter um modelo dela. Aqui, deixa eu dar uma olhada nessas provas. Controle de convencionalidade. Controle de convencionalidade. Essa primeira... Pronto, não vou ter modelo, realmente. A segunda questão do ponto 4 de vocês, pessoal, vai ser o seguinte. Vai ser sobre vícios de consentimento. Eu vou colocar um vício de consentimento de tratado e vocês vão dizer que tipo de vício de consentimento é esse. Aí, lembrando, vícios de consentimento são hipóteses que podem gerar anulabilidade ou anulidade de um tratado. Eu não sei se vocês lembram do exemplo que eu dei do Tratado de Versalhes em relação à Alemanha nazista, que Hitler disse, e o pior com toda razão, que o Tratado de Versalhes era nulo, porque esse Tratado de Versalhes ele foi celebrado através de coação com a Alemanha. Coação é um vício de consentimento que gera a nulidade do tratado, ou seja, o Estado alemão foi coagido. Pior é que ele tinha razão, né? O Tratado de Versalhes, ele era desequilibrado entre as partes, ele era leonino. Tratado ou contrato leonino é aquele que é extremamente desfavorável a uma das partes. A gente chama isso de tratado ou contrato leonino. É por conta daquela fábula do leão, da raposa e do lobo, que eu acho que vocês já escutaram quando era criança, né? Ou não? Não. Já.
Já, né? Alguns sim. Eu não lembro. É uma historinha bem simples. Acho que é uma fábula de Esopo, ou de La Fontaine, ou dos dois, né? Porque vocês sabem que La Fontaine usava muitas fábulas de Esopo na Grécia. O leão, a raposa e o lobo. Aliás, o leão, a raposa e o lobo resolveram caçar. Aí cada um pegou um bicho, né? No final, o leão ficou com tudo, matou o lobo e a raposa, coitada, ficou também sem nada. Porque a raposa era mais esperta. Não, pode ficar com tudo, deixa pra lá. Depois vocês podem até procurar aqui na internet e achar essa fábula. Bom, e só. Do ponto 2 tem essas duas questões. Lembrando que vocês só precisam responder duas questões. Pronto, vamos agora falar da questão do ponto 5. Pronto, a questão do ponto 5, inclusive porque Rayane, eu não sei se vocês lembram, ela falou sobre isso. A questão do ponto 5, eu vou colocar uma hipótese de extinção do Estado e vocês vão dizer que tipo de hipótese de extinção de Estado é aquela. Aqui tem reconhecimento, não é extinção. Deixa eu olhar se tem uma hipótese de extinção de Estado aqui. Não. Ah, tem. Achei uma para a gente pegar um modelo. E eu coloquei o Wikipedia, que não é das melhores fontes, que nem vocês sabem, né? Mas para isso. Bom, o Tajiquistão é um país da Ásia Central, limitado a norte pelo Quirguistão, a leste pela República Popular da China, a sul pelo Afeganistão e a oeste e norte pelo Uzbequistão. Além do território principal, inclui ainda o enclave de Voru, no Quirguistão. Sua capital é Dushanbe. O Tajiquistão se tornou a república constituinte da União Soviética no século XX, conhecido como a República Socialista Soviética Tajik. Após a independência, o Tajiquistão sofreu uma devastadora guerra civil que durou de 1992 a 1997, e desde o fim da guerra, a recém-criada estabilidade política e a ajuda externa têm permitido a economia do país crescer. Enfim, nesse caso, em relação ao Tajiquistão, quais seriam, no caso tem duas, né? Tem duas formas de extinção do Estado presentes aqui. Primeiro, quando o Tajiquistão se tornou uma república da União Soviética, foi o caso de fusão, ou seja, vários estados se juntaram para criar a União Soviética, né? E depois da após com o processo de independência, no caso a União Soviética foi dividido, aí é desmembramento de estados. Na prova de vocês, eu também vou colocar a hipótese de extinção do Estado e vocês vão dizer que tipo de hipótese de extinção do Estado é aquela, tá certo? Então, agora não vai ser assim tão conhecido. Eu vou procurar algum lugar assim, que nem o Tajiquistão, alguma situação assim. Não vai ser uma Alemanha, né? Que é até o exemplo que a gente geralmente cita na prova e nos livros, na prova não, nos livros e na sala de aula, é o da Alemanha, né? Na Alemanha Ocidental e da Alemanha Oriental, República Federal Alemã e República Democrática Alemã, que de democrática não tinha nada. É feita aquela Constituição da Venezuela que dá prevalência aos direitos humanos, mas a gente sabe que a Venezuela é um regime autoritário. Pronto, ali é o caso das Alemanhas de absorção ou anexação de estados, né? E pronto, alguma dúvida em relação ao ponto 5? Não. Não. Só questão de Tudo recapitular, certo, que professor. falou. Eu tenho uma. O Tajiquistão seria fusão. E o que mesmo? Quando o Tajiquistão fez parte, ingressou na União Soviética no início do século XX, aí foi fusão, porque vários estados se juntaram para criar a União Soviética, porque lembrando, a União Soviética não era a Rússia. Vocês de RI estudam muita história, né? Vocês lembram disso? E a União Soviética ela não era a Rússia, né? A Rússia era uma parte e a principal parte, obviamente, da antiga União Soviética, mas a União Soviética foi criada através de um processo de fusão de vários estados, a Ucrânia, o próprio Tajiquistão, né? A Bielorrússia, os países bálticos, né? Letônia, Lituânia e Estônia, que se fundiram
e criaram um Estado novo chamado União Soviética. Já quando a União Soviética, no final do século XX, ela se dividiu, ali foi desmembramento de Estado, que foi justamente quando o Tajiquistão alcançou a independência. Entenderam? Do ponto 5, eu não entendi direito doutrina Gerardo Estrada. Perfeito, pode perguntar. A doutrina Estrada, ela é aquela doutrina que estabelece o princípio e a autodeterminação dos povos. Nessa doutrina Estrada, pessoal, não se deve reconhecer expressamente Estado que venha, aliás, Estado não é reconhecimento de Estado, é reconhecimento de governo. O governo que tenha surgido através de revolução ou golpe de Estado. Se mantém relações com quem estiver no poder. Entenderam? Mas não há um reconhecimento direto daquele governo que chegou ao poder através de revolução ou do golpe de Estado. Seria isso. E ela estabelece o princípio da autodeterminação dos povos ou não, da não intervenção, no sentido que os Estados devem se abster de manifestar juízo político sobre o governo de outros Estados soberanos tenha vindo de revolução ou de golpe de Estado. Entenderam? Se tiver dúvida, pode perguntar. Não? A gente está aqui para isso mesmo. Professor, unificação e conquista seriam o mesmo processo nessa questão de direito? Não, de jeito nenhum. Unificação, primeiro, a gente não usa muito essa classificação unificação, não, entendeu? A gente, por exemplo, no caso das Alemanhas, popularmente é chamada unificação, só que tecnicamente a gente chama ou absorção, naquele caso específico, ou anexação. Por quê? Porque haviam dois estados, havia a República Federal Alemã e havia a República Democrática Alemã. Quando eles se juntaram, na verdade não foi criado um novo estado. A República Federal Alemã, que era a Alemanha Ocidental, absorveu, anexou, incorporou a Alemanha Oriental. Já naqueles casos, como por exemplo da criação da União Soviética em 1918, acho que foi isso, né? Me corrijam se foi 17 ou 18, que a União Soviética foi criada. Bom, enfim. Foi por aí. Foi por aí, né? Que a União Soviética foi criada. Ali, vários estados... Oi? Cortou um pouco. O senhor pode repetir, por favor? Pronto, perfeito, eu posso repetir. Quando a União Soviética foi criada, no começo do século XX, ali houve a fusão. Vários estados se juntaram para criar um estado novo, entendeu? Então, a gente chama aquele processo de fusão ou união de estados. Já a conquista é uma hipótese diferente, é uma hipótese que tem a ver com o princípio chamado terra nullius, que é uma área que não seria ocupada por outro estado, e que ocorreu muito em relação aos chamados descobrimentos, entre aspas, né? Porque vocês sabem que essas áreas que foram descobertas, entre aspas, a maioria delas já eram ocupadas por povos indígenas. Agora, foi ocupada por estados europeus porque se presume que ali não haviam outros estados, tá? Então, a situação de conquista a gente vai estudar melhor na segunda unidade. Deixa eu olhar o ponto aqui. Mas, por exemplo, na situação da unificação alemã ou da italiana, como que se adequa nessa questão? Você está falando da unificação alemã em 1870. É isso? Exatamente. E a italiana também na mesma época. Pronto, fusão de estados. Não havia o Estado alemão, não havia o Estado italiano, haviam pequenos reinos locais e regionais, melhor dizendo, que se juntaram para criar um novo. Aquele caso ali é fusão, tanto da Itália quanto o da Alemanha, no século XIX, é de fusão ou união de estados. Tá certo? A classificação é essa. Certo, obrigado. Porque, como eu disse, vários se juntam para criar um novo. Eu tenho uma dúvida do 6 também, do ponto 6. Sim, pergunte, pode perguntar. Arbitragem. Eu não entendi quase nada, professor. Certo, arbitragem. Vamos falar de arbitragem. Vamos aproveitar isso e falar sobre o ponto 6, né? Ir para o ponto 6.
A arbitragem, pessoal, ela é uma forma de resolução de conflitos no qual as partes escolhem um árbitro. Esse árbitro não é um juiz. No caso do direito internacional público, geralmente esse árbitro é outro Estado soberano e o árbitro ele emite uma decisão. Essa decisão arbitral, ela vale como se fosse uma sentença emitida por um juiz, entendeu? Ela tem que ser cumprida. Ela decorre de uma cláusula arbitral, ou seja, os países precisam fazer um tratado definindo que o conflito entre eles, seja qualquer conflito ou seja um específico, vai ser resolvido através de arbitragem. Inclusive, um exemplo que eu acho que eu citei no vídeo, vocês podem olhar, esse ponto 6 tem um vídeo gravado, eu não sei se algum de vocês assistiu, mas a gente tem vários casos na história do Brasil que foram resolvidos através de arbitragem. Por exemplo, na questão do Amapá, Brasil e França disputavam o território do Amapá, acho que vocês lembram que ele faz fronteira com a Guiana Francesa, e aí as partes de comum acordo, e na arbitragem tem que ser sempre assim, o árbitro tem que ter a confiança de ambas as partes. O árbitro foi o governo da Suíça. O governo da Suíça elaborou uma decisão ou sentença arbitral dando ganho de causa ao Brasil. Aí essa sentença arbitral ela tem que ser respeitada pelas partes. As partes têm que cumprir de boa fé. Agora, no caso da arbitragem internacional, eu não posso executá-la em um tribunal internacional. As partes cumprem por elas mesmas. Não posso pedir intervenção de tribunal internacional para cumprir sentença arbitral. Então é isso. Tem mais alguma coisa em relação à arbitragem? Não, obrigada, eu entendi agora. Entendeu, né? O árbitro, percebe, ele não é um juiz, mas ele atua como se fosse juiz. E as partes se comprometem a obedecer à decisão do árbitro como se ele fosse um juiz de um tribunal. Entenderam? Por isso que a gente fala que a arbitragem é uma jurisdição ad hoc, porque o árbitro ele é juiz daquele caso. Ele não é um juiz, vamos dizer assim, profissional ou que tem, como a gente costuma falar tecnicamente, investidura. Pronto. E a última questão de vocês... Deixa eu olhar aqui. Já que foi perguntado, eu vou colocar sobre arbitragem mesmo. Então, vou colocar alguma questão de arbitragem e vocês vão explicar como é que funciona aquilo, tá? Então, anotem aí. Aliás, não precisa anotar, não. Vai estar disponível no Facebook não, no YouTube, perdão. Esse vídeo aqui, ainda hoje eu posto, viu? E pronto, gente. Em relação à revisão do assunto, vocês têm alguma dúvida? Vamos ver se alguém postou aqui no chat. O senhor teria alguma questão a respeito de arbitragem para mostrar para a gente? Vamos ver aqui, deixa eu dar uma olhada. Pronto, tem sim. Deixa eu passar lá. Pronto, esse acordo de cooperação e facilitação de investimentos entre o governo da República Federativa do Brasil e o governo da República de Angola, de 2015, está aqui selecionado. O artigo 5º, prevenção e resolução de disputas, estabelece o seguinte: parágrafo 6º, caso não seja possível solucionar uma disputa surgida nos termos do parágrafo 2º deste artigo por recomendação do Comitê Conjunto, as partes poderão recorrer a mecanismos de arbitragem entre Estados para solucionarem a referida disputa. Nesse caso, percebam o seguinte: o próprio tratado ele já estabelece que, se não conseguir resolver de outra forma, vai ser resolvido através de arbitragem. Tá certo? E aí vocês podem falar, nesse caso, que foi elegida a arbitragem. Outra coisa, se indica arbitragem, um tribunal internacional ele não vai aceitar causa sobre esse assunto. Então, no caso desse tratado entre Brasil e Angola, primeiro, as partes
elas tentam resolver entre si. Caso não consigam, vão buscar arbitragem. Agora, não pode buscar um tribunal internacional, porque a presença de um artigo que indica arbitragem afasta a atuação de juízes de tribunais internacionais. Então, teria que explicar isso na questão. Tem mais algum outro exemplo? Não, tem não. Pronto. É isso. Mais alguma coisa em relação à revisão? Então, no caso, a gente tem que explicar qual o tipo de arbitragem foi utilizada e por que ela foi utilizada isso? Isso. Nesse caso aqui foi um artigo do Tratado entre Brasil e Angola, o caso que eu mostrei, que estabelece que, caso as partes não resolvam o problema entre si, devem buscar a arbitragem. Mais alguma coisa, gente? Podem perguntar. Do canal que o senhor vai postar os vídeos. Eu vou deixar o link no... Eu vou deixar o link, não se preocupem não. Tá, É um canal meu mesmo. Agora, eu gostaria de falar com vocês sobre os seminários. Primeiramente, acho que vocês têm feito seminários online com algum professor, né? Com o Gustavo, ou não? Sim. Isso, professor. Assim, eu acho a ideia interessante, só que eu prefiro que vocês gravem porque pode dar bronca. Entendeu? Eu dou a sugestão de vocês gravarem. Gravar a chamada? Não, gravar os seminários. Ah. Entendeu? E como é que vocês gravariam os seminários? Eu vou dar aqui uma sugestão. Vocês gravariam através do PowerPoint. É muito simples gravar seminários com PowerPoint. Deixa eu mostrar a vocês como é que faz. Por quê? Eu fico um pouco cismado em usar seminário online ao vivo, porque pode ter algum problema, seja na minha conexão ou na conexão de qualquer um de vocês. Então, no caso, o que eu estou propondo para vocês é o seguinte: vocês gravariam seminários, fariam vídeos de 8 a 12 minutos, com duração média de 10 minutos, no mínimo 3 alunos de cada grupo, acho que vão ser 2 grupos que vão se apresentar agora na primeira unidade, apresentariam. Aí, no caso, por exemplo, se vocês fizessem 6 slides, fazendo o slide como nesse sentido, vocês estão enxergando os slides que eu estou mostrando? Sim. Sim. Fariam slides assim, com tópicos curtos, e, por exemplo, dividiria, olha, cada um apresenta 2, são 3 pessoas que têm que falar, aí cada um de vocês gravaria a sua parte e mandaria para o outro, e no final vocês fariam o upload no Google Classroom. Gente, gravar a apresentação de slides é muito simples. Basta você vir aqui, ó, no menu Apresentação de Slides e clicar em Gravar a apresentação de slides. Aí tem Gravar pelo slide atual, ou seja, percebam, essa ferramenta dá a hipótese de você gravar esse slide aqui com a sua explicação, você aparece aqui no cantinho a sua imagem, né, o seu vídeo, ou depois você pode mover e colocar em qualquer parte. Ou pode gravar pelo começo. Eu sugiro isso porque dá menos trabalho para editar. Agora, é claro, se vocês quiserem cada um gravar e depois juntarem, se vocês tiverem programas de edição de imagem, se vocês forem bem blogueirinhos, que nem a gente diz hoje, né? Tiver esse costume já de saber editar, perfeito. Tiver programas de edição, perfeito. Para quem não tem, essa ferramenta de gravação de slide ela é muito prática justamente por isso, porque permite que você grave determinados slides e outra pessoa grave outro. Então, cada um gravaria a sua parte, mandaria para o outro através de e-mail e, no final, entregaria para mim. Mas o áudio professor. vai junto quando estiver gravando os slides? Como é? Se Se o a áudio do gente microfone- se a equipe conseguir se juntar e vir aqui no Meet, só a equipe no caso, e gravar Outra hipótese, né? o slide e lhe enviar, a gente pode, no caso, fazer uma Pode. chamada só a equipe, gravar a chamada e lhe enviar. Pode. Como eu estou dizendo, esse formato é sugerido. O bom desse formato, embora também dá para vocês usarem slides como eu estou usando agora, né? Com a mesma ferramenta. Ou seja, usando esse Google Meet, chega aqui, bota aqui, clica em apresentação, né? Perfeito. Eu não vou fechar o formato, tá certo?
Agora, eu vou colocar algumas instruções no Google Classroom para que vocês sigam em relação a tamanho, como eu disse, de 8 a 12 minutos, com média de 10 minutos. No mínimo, 3 estudantes falam. Pode ou não usar slide, né? Fica à vontade. Agora, mencionem todos os membros que estão no grupo. E sim, a data para vocês entregarem, a gente poderia deixar para o dia 6 de abril, que aí dá uns 10 dias para vocês fazerem. E aí, o que é que acham? Top. Pode ser. Pronto, perfeito. Então, se vocês preferem gravar aqui pelo Meet, pelo Google Meet, perfeito. Agora, eu não gostaria de fazer online na sexta-feira, porque, como eu disse, pode dar prego. E, por exemplo, se vocês estiverem gravando no Google Meet, deu algum problema naquele momento, vocês marcam para depois, né? Isso. Certo? Fica mais seguro assim. Pronto, aí semana que vem eu ficaria presente aqui das 8 às 9 para tirar dúvida de vocês, se vocês quiserem saber alguma coisa da prova, que está com dificuldade para responder. Agora, 6 horas, eu já programo para que a prova fique disponível para vocês darem uma olhada, tá certo? Certo. Certo. Ok. Ô, professor, me tire uma dúvida, por favor. Pode falar. Essa apresentação dos seminários, no caso da próxima semana, seriam os grupos só da primeira unidade ou os da Só da segunda primeira. também? Só da primeira. Só da primeira. Certo. Aí o da segunda, no caso, será que continuaria na mesma data ou vai ter alguma alteração? Veja só, eu acho que mesmo que a gente prossiga com a quarentena, deve se manter a data mais ou menos por aí. Por quê? Porque na prática a gente só perdeu uma semana, entendeu? Agora, algumas turmas já têm exigido, olha, como alguém... obrigado, que eu ia pedir isso, para não dar o eco, né? Algumas turmas já têm pedido, olha, como o senhor permitiu gravar seminários em vídeo na primeira, permita na segunda, mesmo que a gente volte, e espero, e queira Deus, estou rezando para que essa quarentena, no máximo agora no mês de abril, ela termine, né? Mas, beleza, a gente pode combinar de fazer. Inclusive, eu já estou propondo para a gente já resolver esse problema de avaliação daqui para o dia 6, seja com seminário ou atividade, justamente para não estender demais, entendeu? Para não estender. Então pode, não tem problema não. A gente pode fazer por vídeo também na segunda unidade e eu acho que não vai ficar muito. Agora, se a gente não tivesse começado esse processo com essas aulas presenciais online, aí realmente a gente teria que ficar no mês de julho assistindo aula, como vai acontecer inclusive com as crianças do ensino fundamental, né? Que não tem possibilidade, a minha filha mesmo, não tem possibilidade de usar essas ferramentas. Claro, o pessoal da escola está mandando algumas tarefinhas, mas só para tapear mesmo. No caso, vocês, a gente já está fazendo as atividades, já está dando as aulas praticamente assim, normal, com alguns probleminhas que sempre tem, infelizmente, mas é melhor a gente estar agora aqui do que ao invés da gente estar em julho e também talvez até janeiro, viu? Em relação às escolas de ensino fundamental e médio, eu acho que alguns casos vão ter que seguir até janeiro. Aí o povo, em vez de estar em Tamandaré, vocês sabem que eu sou fã de Tamandaré, para não dizer o contrário, né? Acho que eu nunca disse isso na turma de vocês. A turma de vocês ainda não me conhece tanto, não. Não é? Então é isso, gente. Vocês têm mais alguma dúvida? Não. Pronto, eu vou postar as instruções dos seminários. Oi? Pode perguntar. Pode falar. Não, era tudo certo. Pode dizer que eu não tinha dúvida, não. É Risline, né? Perfeito, gente. Então é isso. Eu acho que por hoje a gente já pode encerrar aqui. Meu boa noite a todos. Se cuidem, que Deus abençoe vocês. E vamos prosseguindo a nossa vida, né? Porque é assim, a gente enfrenta as dificuldades, mas a gente não pode deixar a peteca cair. Então eu desejo meus melhores
votos para todos vocês e se cuidem, que Deus abençoe vocês e a família de vocês, tá certo? Você também. O senhor também, obrigada. Pronto. Amém, nós todos. Coloquem aqui a presença, rapidinho. Coloquem a presença no chat, presente eu aqui, presente aqui, só para registrar. Uma coisa importante é que quem tiver uma conexão pouco estável, seria interessante sempre dar boa noite, entendeu? Quem fica caindo, porque às vezes o lugar que a pessoa não não tem uma conexão muito boa, quando entra já dá boa noite, porque aí já registra que a pessoa estava naquele momento em sala, né? Em sala não, aqui no Google Meet. Ok. Tá certo? Só uma dicasinha. Então é isso, gente. Brigadão. Agradeço pela participação de todos vocês. Foi ótimo esse encontro de hoje. E até semana que vem, tá certo? Eu ainda posto esse vídeo no YouTube, inclusive porque vocês podem usar essas dicas na hora que vocês estiverem preenchendo a prova e também para dar uma revisada no assunto, né? Então eu vou postar ainda hoje, acho que daqui a uns 10, meia hora, antes das 10 horas eu posto no Classroom de vocês, tá certo? Então, gente, até mais. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Podem saindo aos poucos aqui do Google Meet para a gente poder gravar, tá? Tá bom. Ok, Tchau. boa Boa noite. noite. Tchau. Boa noite. Boa noite.